São Paulo. Público presente, 86.677 pagantes. Renda, 3.325.470 cruzeiros. Você vai ver a escalação de Corinthians e Ponte Preta. Depois de quase 22 anos, o Corinthians disputava um título com Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Luciano e Basílio, Vaguinho, Geraldo e Romeu, técnico Oswaldo Brandão. Já a Ponte Preta do técnico Zé Duarte vinha com Carlos, Jair, Oscar, Polozzi, Ângelo, Vanderlei, Marco e Dicá, Lúcio, Rui Rei e Tuta. Arbitragem, Dulcídio, Vanderlei, Bosquilha. Bandeirinhas número 1, Emílio Marques Mesquita, número 2, Roberto Nunes Morgado. Portanto, o capitão do Corinthians, Zé Maria, e as recomendações tão clássicas daquela época com o, se não me engano, Dicá era o técnico, era o capitão da equipe da Ponte Preta. Se não era o Dicá, era o Vanderlei, exatamente. Vanderlei, esse jogador que está aí, esse cabeludo que vocês estão vendo aí com a camisa da Ponte Preta, número 9, é o glorioso Rui Rei. Está valendo! O Corinthians em busca de um título depois de mais de 20 anos. Os comentários desta recordação são de Fábio Sormani. Um abraço, Silvio, um abraço, amigos assinantes do Band Esportes. Um jogo aí histórico, uma final histórica dentro da história do Campeonato Paulista, né? Aquilo que você falou, o Corinthians tentava aí quebrar um jejum de 22 anos sem títulos e enfrentava a Ponte Preta, que era tida por muitos como um time bem superior ao Corinthians. E mesmo jogando em casa e no Morumbi repleto de corintianos, à época muita gente apontava a Ponte Preta como a favorita. O Corinthians jogaria essa partida pelo empate nos 90 minutos e, em caso de prorrogação, novamente pelo empate. Matemos as saudades desse tempo em que o futebol era jogado no 4-4-2, no 4-3-3. Enfim, o futebol era muito diferente. Seu equipamento era diferente, a bola era diferente, o público era diferente. E você vai matar saudades, vai ver aí com o número 2 da Ponte Preta, o técnico Jair Pisserni, fazendo sucesso como técnico. Você vai ver Oscar, jogador da seleção brasileira. Você vai ver o glorioso e simpático Vaguinho, jogando com a camisa 7. Bom, você vai rever grandes nomes do futebol brasileiro. Olha lá o Jair Pisserni, apareceu agora há pouco dando um chapéu ali no Romeu. E também é bom lembrar, Silvio, o número 8 da Ponte Preta, o Marco Aurélio, que foi técnico do Palmeiras, dirigiu recentemente o Cruzeiro e agora está no futebol japonês. A tentativa de descida ali do número 9 da equipe corintiana, Geraldo. Fica cercado ali pelo Lúcio. Esse cabeludo aí quem é? Adivinha? Vê se descobre quem é. Russo com C cedilha. Joga com a número 5 do Corinthians. E você vai poder ver as diferenças. Olha o Roberto Nunes Morgado do lado de cá. Não, Emílio Marques Mesquita, assistente, hoje assistente, naquela época bandeirinha vermelha. Se lembra do Carlos? Aí está o glorioso Carlos. Copa da França, do México. E aí, Silvio, Polozzi, que foi titular da seleção. Do México, Copa do Mundo do México. Que naquele jogo contra a França, isso é verdade, contra a França. E o Polozzi, o quarto zagueiro, esse aí que a gente tá vendo com a bola, jogou o Mundial de 78, né? Ele e o Oscar formaram a dupla de zaga do Brasil em alguns jogos, o Oscar e o Amaral também, mas o Polozzi teve na Copa de 78. Olha o glorioso, simpático Zé Duarte. Sabe quem é esse camarada aí que tá com o número 3? Moisés. O grande xerife da defesa do Corinthians. Esse batia, hein? Batia e não saía. E não via em quem batia. O que viesse, ele batia. E o Romeu? Se lembra do Romeu Cavalhota? Notem o número 10 com a camisa do Corinthians. Geraldo. Olha lá o Jair Pisserni já mandando o bico na criança. Um jogo de emoções que teve muitas histórias. Algumas provadas, outras não provadas. Mas é um jogo que ficou na história. Olha aí, olha quem tá chegando. Lá veio o Corinthians.
Vocês viram aí o descida da equipe do Corinthians. A bola bateu na trave. E você, amável assinante, não fique preocupado se tiver alguma diferença na sua imagem. É que são quase 25 anos. E não há videotape que aguente as coisas nesse tempo, não é? Portanto, não é problema da sua televisão, é problema nosso. O que vale aí é o registro, né, senhor? Exatamente. Por exemplo, você vê aí, ó, olha aí. É um registro histórico, não é? Por ser o Corinthians, um time do povo. E ó, naquele tempo o Carlos já tirava a lama, batendo a chuteira na trave. Esse cabeludo número 10 que vocês viram aí, Luciano. Que veio do Sport Recife, lembra? Exatamente. O jogador que o Corinthians contratou, o pernambucano. Aí o Oscar. Enfim, é o que a gente está dizendo, né, Silvio? Vale o registro, né, o histórico, a preciosidade desse documento. Esse lateral esquerdo aí, bom, aí é o Polozzi, né? Mas a Ponte Preta jogava, inclusive, com um desfalque na esquerda. O Odilei não jogava, no lugar dele está o Ângelo, mas o titular era o Odilei, muito bom lateral da Ponte Preta. Geraldão, grande categoria Geraldão. Olha aí. Matava na caixa e põe na grama. Olha o Basílio, número 8 do time do Corinthians. E como sempre, o Jair dava lá suas pauladinhas. Olha lá, do time diz que ele cutucou com o cotovelo o adversário. É uma falta que leva perigo à casa da Ponte Preta. Chega lá para reclamar o Lúcio da Ponte, na tentativa de acompanhar o Dulcídio na marcação dos prováveis 9,15 metros. Posicionamento de Luciano dentro da casa da Ponte Preta. O número 10. Por ali também está o lateral esquerdo, Vladimir, o número 4. Observem só como os laterais naquela oportunidade também ajudavam quando podiam. E as condições do gramado no Morumbi não eram das melhores. Esse Zé Maria. Olha o Oscar subindo, a recuperação da equipe do Corinthians. E de lá de fora, clareou, o Dom Russo meteu o bico nela. Silvio, você tocou num aspecto importante, né? Naquela época, o gramado, os times não tinham cuidados, né, com o gramado. Os gramados eram muito ruins em todos os campos do futebol brasileiro. Hoje em dia melhorou muito. O próprio Morumbi é referência hoje. Você quer um gramado bom no futebol brasileiro, você cita o Morumbi. Olha a diferença daquele gramado, né, que nós estamos vendo nesse momento através do tempo, com o gramado do Morumbi hoje. Hoje a gente tem vários estádios com gramados maravilhosos, né? E naquela época não, o pessoal não dava muita importância a isso. Também os treinamentos eram feitos no campo de jogo, não tinham seus centros de treinamento. Exatamente. Então o desgaste, evidentemente, do campo de jogo era aí. Já tinha televisão naquela época lá. Dá uma olhada lá, câmera lá no chão. Lateral para a equipe do Corinthians com a cobrança do capitão Zé Maria. Bela matada de bola, hein, Basílio? O que eu vou dizer lá em casa, hein, Basílio? Luciano. Lá vai de novo tentar descer pela direita a equipe da Ponte. Lá na frente o Tuta completamente deslocado por aquele lado. Voltou para ajudar lá o Romeu. Jogada aí do Lúcio. E exatamente nesse lugarzinho do campo, mais ou menos, você se lembra de uma história contada em diversos livros da expulsão de um jogador da Ponte Preta. Mais ou menos nesse local do campo. Devia ter chovido na tarde desse jogo. Tá todo mundo tirando a chuteira. O barro, né, senhor? O barro da chuteira. Tanto que se você for comparar com o jogo do domingo que antecedeu essa partida, que a Ponte venceu por 2-1, tinham quase 140 mil pessoas no Morumbi. E a renda desse jogo aí final tinha quase 87 mil, veja, quase a metade do público, né? Exatamente. É uma falta perigosa contra o arco do Tobias. Tobias que foi fiscalizado pelo João Avelino na véspera desse jogo. João Avelino, o mestre Brandão, falou: João, vai atrás do Tobias, que ele está gostando muito da noite. E lá foi então o João Avelino pelas madrugadas afora de São Paulo tentar saber aonde que o Tobias ia. Só que o Tobias não ia. E o Tobias também era uma novidade no time do Corinthians em relação ao jogo anterior. No jogo anterior, o Jairo tinha sido o goleiro corintiano. Vamos ver quem é que pula aí.
Lá dentro tá o Ângelo. Nossa. Tentativa de jogada do Geraldão. Podia não ter muita técnica, mas na hora H ele acabava resolvendo os problemas do Corinthians, como assim fazia o jogador Basílio nessa boa descida do time corintiano. Basílio, que ficou na história, ganha escanteio a equipe do Parque São Jorge para a cobrança do Romeu e a preocupação do Carlos, chegando aqui por trás o Ângelo e o Oscar orientando. Lá vem ela para casa da Ponte. Vai subir o Geraldo. Pode até bater, Zé Maria, pode até bater. Preferiu o cruzamento. Daquele lado quem arrumou foi o Jair, veio aqui atrás na tentativa de tirar o de cá. Outra figura exponencial no time da Ponte Preta. Exponencial também é daquela época. Isso é bom, você está narrando como se estivesse naquela época. Naquela época, exponencial. Eu, hein? Falta cometida ali pelo Vladimir e o Roberto Nunes Morgado, o saudoso Morgadinho, mais conhecido como a Pantera Cor-de-Rosa. Chegou a trabalhar com ele, né, senhor? Sim, é da minha época. Você bandeirou jogos dele, né? Bandeirei jogos dele, ele bandeirou jogos pra mim. Também. O Morgado corria que nem a Pantera Cor-de-Rosa. Por isso o apelido, eu aliás que botei o apelido de Pantera. Muito amigo, hein? Porque nós tínhamos aula de educação física com o professor Teixeira e ele corria que nem a Pantera Cor-de-Rosa, aquele na pontinha do pé, magrinho, coitado. Professor José Teixeira, que aliás trabalhou recentemente entre a comissão técnica do São Paulo, né? Esteve recentemente. Falta aqui o Vladimir, olha o Vladimir aí. Olha o Vladimir. Hoje o filho dele joga na mesma posição que ele jogava no Corinthians, só que ele preferiu jogar no São Paulo. O Gabriel hoje está ali na mesma posição de lateral, só que o Gabriel destro joga na direita, né? O Vladimir canhotinho joga na esquerda. E mais... O Vladimir até falou sobre isso, Silvio. Ele falou por uma questão de comodidade em função da vida corrida em São Paulo. Ele, como mora na Granja Viana, que fica ali próximo ao Morumbi, ele resolveu levar o Gabriel para treinar no São Paulo, que era mais fácil do que atravessar a cidade para ir até o Corinthians, embora fosse o desejo dele levar o Gabriel até o Corinthians. Para o Vladimir, que está com dinheiro, é mais fácil ele comprar uma casa perto do Parque São Jorge. Aí não tinha problema de querer também. Ó, começou do ó. A demonstração mais severa como centroavante da Ponte Preta, Rui Rei. Cochilada do seu Jair, hein? Olha o Corinthians chegando. Acaba ganhando apenas tiro de meta a equipe do Parque. Não, da Ponte Preta. E Silvio, a gente vê, né? O Basílio era um dos principais jogadores desse time do Corinthians. Nesse começo de jogo, a gente vê como ele jogava completamente livre, né? Como naquela época não tinha essa preocupação daquela marcação em cima, onde o jogador vai, o outro vai atrás, segura, puxa a camisa, pega no calção e não deixa o jogador principal, o jogador do time adversário, se movimentar com liberdade. Naquela época não. Você vê o Basílio já chutou 3, 4 bolas a gol, aparece sozinho vindo de trás com a bola dominada, sem combate. Quer dizer, as diferenças do futebol de hoje para ontem. Às vezes é bom a gente passar e mostrar para os amáveis assinantes do Band Esportes, aqueles que não tiveram a oportunidade, por exemplo, muita gente há 25 anos atrás nem sabia que esse jogo teria sido realizado. Podia ler, mas não vê como nós estamos tendo a oportunidade de mostrar agora. O senhor Emílio Marques Mesquita naquela época não tinha barriga. Vai ser cobrado aí o arremesso lateral que favorece a equipe da Ponte Preta. Olha onde veio buscar serviço o Vaguinho. Daí com Luciano, a procura do Geraldão lá na frente. E o Oscar e o Jair Pisselli fazendo a cobertura ali, olha lá. Jair não era bobo, não. Não, jogava bem. Jair era bom de bola. Jogava bem. Técnico do Guarani hoje, que ainda essa semana deu uma casquetada no Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Vai tentar evitar a saída daquele lado lá, Basílio. Tá vendo? Eu tô falando que ele não era bobo, não. Sabia das suas funções. Olha ele aí. Do lado dele, Oscar. Oscar que nasceu na cidade de São Simão, se não me engano. Monte Sião. Monte Sião. Em Minas. Monte Sião. A capital do tricô. Inclusive o Oscar faz tricô. Não tem.
Ele tá com um belo centro de treinamento lá, viu, Silvio? Um hotel com vários campos de futebol. E aula de tricô. E nas horas vagas, aula de tricô. Esse é o Silvio. Jogo perigoso marcado pelo senhor Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Ah, Oscar. Tá aí o Oscar, de quem falamos, Carlos. Logo depois dessa final aí contra o Corinthians, o Oscar acabou sendo vendido da Ponte Preta pro New York Cosmos, né? Que naquela época os Estados Unidos começavam a querer montar uma liga forte de futebol. Pelé foi para lá, né? Também jogava no Cosmos. E o Oscar foi jogar na equipe nova-iorquina. Depois o São Paulo o comprou do New York Cosmos. E logo depois desse jogo aí, o Rui Rei foi comprado pelo Corinthians. Uma compra que não ficou bem explicada até hoje pelo presidente na época, Vicente Mateus. Bom, vocês vão saber por quê. Ali o Ademir, o número 6 do Corinthians, que também entrou nesse jogo substituindo o Zé Eduardo, que no jogo passado foi o titular ao lado do Moisés. Naquela época não havia os 6 segundos de posse de bola do goleiro, portanto, vocês podem observar que tanto o Tobias como o Carlos podem ficar com ela na mão mais do que esse tempo. E até mesmo o recuo, né, de bola, quando qualquer jogador recuava a bola para o goleiro podia pegar com as mãos, né? Hoje já não pode mais, só quando você recua com a cabeça ou com o peito. Vem aí a Ponte Preta, raras vezes apareceu aqui no campo do Corinthians até agora, como o amável assinante do Band Esportes está acompanhando. Olha o Rui Rei, fez a falta, o Dulcídio disse que não foi. O Morgado deve ter levantado a bandeira daquele lado, ele fez um sinal para aquele lado. Vamos ver o Oscar aqui atrás, olha aí. Isso hoje em dia não pode mais, esse recuo do zagueiro para o goleiro, pegar com a mão. O goleiro deita e rola, né, lá? O tempo vai passando. O tempo vai passando e é exatamente por isso que a FIFA determinou. Porque a FIFA quer bola em jogo. Ela quer fair play e bola em jogo. Essa foi uma boa alteração, né, Silvio, na real? Eu acho. Foi uma boa alteração. A gente reclama tanto que o futebol muda pouco, mas essa foi, sem dúvida, uma boa alteração aí por parte da FIFA. Mais uma vez a defesa da Ponte Preta com o Geraldão tentando evitar a saída aqui no meio. Olha onde é que está o Basílio. Luciano. Brigou com ele ali o Marco Aurélio. Tuta, número 11. É só mudar aqui para o lado de trás, onde está colocado o Polozzi. Oscar. Era um timaço esse da Ponte Preta. Olha o Rui Rei. Na briga com ele, o número 6, Ademir. Vamos ver o que... Olha a reclamação do Rui Rei. Lá vai o Dulcídio. Olha assintosamente a reclamação do centroavante da Ponte Preta. O Dulcídio dá um cartãozinho, você está vendo aí, um amarelo. E acabou expulsando o jogador da Ponte Preta, que mais tarde contam as histórias, teria havido alguma coisa que não ficou provada. O que se comenta é que o Rui Rei estava na gaveta, né, usando o jargão popular, ou seja, teria se vendido, forçando a expulsão dele, né? Isso nunca ninguém provou, né? E o Rui Rei depois falou-se também que ele teria jogado sob efeito de drogas também, e por isso mesmo teria tomado essa atitude, também nunca ninguém provou. O fato é que também, depois de terminar esse Campeonato Paulista, uns 6 meses depois, o Corinthians contratou o Rui Rei. O que acaba, às vezes, comprovando de que, na realidade, ele estaria, como você disse, entre aspas, na gaveta. Mas tinha muita gente que dizia o seguinte, Silvio, se fosse um jogador venal, o Corinthians não teria contratado, porque ele poderia se vender também jogando com a camisa do Corinthians, né? Aí surgem várias interpretações para tudo isso, né? Ele está chegando, olha lá. Agora, nessa briga aí, eu sou mais o Dulcídio, viu? Saudoso Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Olha o tamanho do alemão, né? Agora o problema é o seguinte, ele não tinha necessidade de reclamar do jeito que ele reclamou, uma falta comum do jogo. Comum do jogo. Inclusive ele toca a mão na bola, né, Silvio? E o Dulcídio corretamente marcou a falta. Não, marcou, ele reclamou, ele deu o cartão amarelo. Aí ele deve ter xingado a mãe do Dulcídio, tomou o vermelho. Então não tinha como. Não é você, diante de exatamente 86 mil pessoas, passar por banana, como hoje em dia muitos árbitros passam. Recebem a reclamação assintosa do jogador e permanecem, né,
deixa o cara no jogo porque não quero desagradar, tal, se eu expulsar, o cara vai na CBF, reclama. Por final, olha lá, não sou eu não, parece ser o Fausto Silva, aquele rapaz. Exatamente, Faustão. É ele mesmo. Olha o Faustão amarela, lá, né? de camisa amarela. É ele mesmo. É ele mesmo. Olha lá a intensidade do Dulcídio. Olha o que a história nos traz. Faustão no gramado do Morumbi. Muitos repórteres, amigos, né? Eu nessa oportunidade já estava na cabine. O Oswaldo Brandão, à época, o treinador do Corinthians, né? Agora ele cochicha. Com o Luciano. Esse se manjava de bola, viu? O velho caçamba, né? Era o período dele. Caçamba. Dirigiu, inclusive, o Boca Juniors, né? Na Argentina. Independente, perdão. Dulcídio não quer saber de conversa. O técnico da Ponte Preta lá, o Zé Duarte, tirando o Tuta da confusão com o Dulcídio. Domício Pinheiro, aquele fotógrafo famoso. Quanta gente que está aí já não está mais. Olha lá o gordão, aquele da Gazeta Esportiva, aquele gordo lá. Como é que ele chamava ele? Puxa vida. Como a minha memória está ficando ruim, viu? Dulcídio quer que a polícia bote para fora. E a cada minuto que passa, parece que aparece... Tem mais gente no campo. Hoje isso também já foi disciplinado, né? No futebol de São Paulo, no futebol brasileiro de uma maneira geral. E a gente já não vê tanto penetra assim em campo, né? Muita gente dentro do gramado por uma expulsão, causando um atraso enorme, um prejuízo grande à partida, né? Faustão sumiu do bolo, hein? Ele picou a mula, Silva. O seu Nunes era o representante da federação para os grandes jogos importantes. Estava lá o seu Nunes com a sua categoria e a sua simpatia e a sua competência para botar ordem na casa. O Dulcídio vai esperar, evidentemente, que o policiamento tome as providências necessárias para a retirada dos penetras. Enquanto isso, o jogo parado. E vamos frisar, né, Silvio? Mais uma vez, a expulsão foi corretíssima, né? Pelo assinte da reclamação, né? Olha o Zé Duarte aí. E apareceu ali o Rafael, que era o goleiro reserva. Me parece que da Ponte Preta, ele que jogou muito tempo também no Corinthians. Jogou no futebol paranaense. Nem tinha o placar eletrônico, né? Lá, o placar no centro do gramado, né? Antigamente não tinha aquele placar atrás do gol do Morumbi, que hoje quem conhece o Morumbi, quem frequenta o Morumbi sabe disso. A expulsão do jogador da Ponte Preta, o Rui Rei, ela foi caracterizada muito mais pela reclamação que ele fez do que propriamente pela falta. Que na realidade ele recebeu a falta. Vocês vão ver que na cobrança de falta, olha aí. Olha a costeleta do cara, rapaz. Tá voltando a moda a costeleta grande, né? Você não usa, não? Você usava naquela época, hein? Não, eu não. Você usava até bigode? Eu já vi foto sua no livro? Não, bigode sim, mas costeleta não. Emerson Fittipaldi tinha... Não, aquilo não era Campeonato Mundial de Costeleta, ele era o líder. Tá, os dois capitães conversando com o Vanderlei, conversando com o Zé Maria, dizendo o que aconteceu. E acabou a brincadeira, diz Dulcídio. E outro também queria atentar a esse detalhe, Silvio, você vê, os dois times têm meia branca, né? Meias brancas. Nessa época não tinha isso. Hoje em dia isso aí já não é mais permitido. Então, ele marcou a falta do Rui Rei, recomeçou o jogo lá com a devolução do goleiro Tobias. Então, amável assinante, a Ponte Preta, numa decisão de título de 1977, joga com 10 jogadores, logo nesse praticamente início de primeiro tempo, início de jogo. O que é uma vantagem, no meu modo de ver, às vezes grande. Às vezes o time que tem a superioridade numérica não sabe utilizá-la corretamente. Nesse jogo aí, Silvio, a Ponte perdeu, portanto, o Rui Rei, que era o centroavante do time. Ficou ali com os atacantes Lúcio e Tuta. Só que naquela época você tinha jogadores, eram pontas mesmo, né? Não é como hoje em dia no futebol que você tem. Olha só o que fez o Anjo ali, ó. Vai tomar cartão, quer ver? Ali, olha, foi até bonzinho do Cid com ele.
Mas eu dizia, Silvio, naquela época você tinha pontas, né? Era ponta direita, ponta esquerda e o centroavante. Quando você perdia a referência do centroavante, ele era expulso, não podia jogar, ou se machucava, não tinha um substituto, você não tinha aquele jogador para jogar ali dentro. Chegava para finalizar e fazer gol. O Lúcio fazia gol, o Tuta também, mas longe das características dos jogadores de hoje de ataque, que são atacantes e que jogam por todas as posições. Dá uma olhada como não tem segura, nem passa a mão na bunda dentro da área, olha lá. Ninguém empurra, ninguém segura, ninguém faz nada. A cobrança de falta que vai para a grande área era livre, liberta de qualquer tipo de infração, de rugby ou de basquete. Então o sujeito podia bater, como vocês viram, e vão ver ainda algumas cenas. Repare que ninguém encosta em ninguém, ninguém puxa, ninguém impede ninguém de subir. Era outro futebol. Era outro futebol, era um futebol mais alegre, mais aberto, entendeu? Silvio, inclusive a gente conversou com o Oscar durante a Copa do Mundo desse ano, né? E ele veio aqui no Band Esportes, nos programas que nós fizemos durante a competição, depois do jogo, e ele dizia pra gente exatamente isso. Eu nunca marquei atacante segurando o jogador, eu ia sempre na bola. Eu era mais eu sabia que eu ia cabecear a bola, eu sabia que eu ia chegar na frente. Eu tinha confiança no meu posicionamento, na minha impulsão e no meu futebol. Eu não precisava ficar segurando ninguém pra ganhar uma cabeçada. Devolução dali do Tobias para o Vladimir. Olha a expectativa do russo com o número 5. Como jogava esse tal de Oscar, hein? Muito. Como jogava essa zaga da Ponte Preta, né, Brandão? Deu trabalho para você. Oscar e Polozzi. Parabéns os dois, hein? Vladimir. Chegou o Zé Maria para ajudar. Você vê, o lateral direito, Zé Maria, tá do lado de lá do campo. Evidentemente, eu acho até que aquela conversa do Brandão, quando o jogo estava parado no escutador de bolero ali, era para libertar. Onde é que está o Zé Maria? Dá uma olhada, na ponta esquerda do time do Corinthians. A gente vai até observar se isso é momentâneo ou se de repente foi uma alteração tática do Brandão, né? Marcação é feita ali pelo Jair Pisserni. O lateral para a equipe da Ponte Preta a cobrar. E os fotógrafos ainda estão uriçados ali. Estão na expectativa. Corinthians, eu te amo, não me mates. Não me mates, quer dizer, há 22 anos, ou pouco mais do que isso, o Corinthians não ganhava um título. O título anterior a esse foi conquistado no 4º centenário da cidade de São Paulo, né, Silvio? Em 1954, né? Esse eu vi também, mas eu era moleque já. Mas, inclusive, a história conta, né, que o Palmeiras, que fez a final com o Corinthians, perdeu a decisão. O Palmeiras jogou de azul. Foi por uma recomendação de um pai de santo, me parece, né? E o presidente do Palmeiras, acho que era o Delfino Facchino, né? Pascoal Walter Byron Juliano atendeu as recomendações do pai de santo. E o Palmeiras, ao invés de jogar de verde, jogou de azul e perdeu o jogo assim mesmo. Exatamente, jogou de azul. Sai para o jogo aqui atrás o Corinthians com Zé Maria. Nós estamos no tempo. Estamos em 1977 no Morumbi e o Corinthians decide o título com a equipe da Ponte Preta. Trabalho feito ali pelo Luciano. Olha que tentativa de abertura aqui pro Vaguinho. Você vê. O jogador não dava porrada, ninguém empurrava. Olha o xerife aí. Corinthians tomou conta, aluga-se meio campo. Vladimir daquele lado. Olha a matada do Criolinho. Olha a matada dele, ó. Encontrou aqui atrás o Basílio. Minha Nossa Senhora. Puxa o cartão aí, Dulcídio. Vamos parar com isso aí. Que paulada que deu ali o Vanderlei. Mas eu acho que ele não vai dar cartão não, hein? Olha, o Brandão ficou. Márcio Campos Salles era o regra 3 desse jogo. Era o 4º árbitro, né? Não, terceiro. Naquela época não tinha quarto. Era terceiro árbitro. Não tinha quarto, era 3 só. Regra 3. Bom, acho que ficou de graça ali pro Vanderlei essa entrada, hein? Vamos ver o Dulcido contando aí os 10 passos. Não sei se o dele é 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele conta 10. O Carlos orienta o Biombo ali para sua cajarana direita. O Tuta é o primeiro homem daqui para lá. É uma falta perigosa para a equipe do Corinthians. Vai tentar de novo aí. Abertura para o Zé Maria. Pode levantar para o meio da cozinha da Ponte Preta, marcado pelo Tuta. Irmão marcando irmão. Bem ali atrás, arruma Vanderlei. Bem retraída está o time da Ponte, hein? Se encolheu completamente
depois da expulsão do Rui Rei. Já não estava com aquele ímpeto, né? Tava bem atrás, né? Com 11. Com 10, então, ficou mais atrás ainda. Ó, Basílio. Foi nada, foi na bola. Ah, Dulcídio. Foi na bola, Oscarzão foi na bola. E olha a reclamação. A reclamação do capitão Vanderlei. E Silvio, você sabe que uma coisa que eu acho também é que a preparação física hoje faz uma diferença muito grande em relação ao passado. Você ter 10 jogadores antigamente era muito complicado. Hoje em dia, você mesmo com 10, o jogador hoje corre de 3 a 4 quilômetros a mais do que antigamente. Então ele consegue hoje resolver, né? Suprir essa ausência de um jogador mais facilmente do que no passado. Tudo mudou, tudo se modernizou, tudo melhorou em algumas coisas. Bela defesa do Carlão. Bela defesa do Carlão, bronqueado com a defesa, porque na hora da cobrança todo mundo se escondeu. Olha, isso que ele está fazendo hoje já não pode mais. Já teria tomado um tiro livre direto dentro da grande área. São 6 segundos que ele pode ficar com a bola na mão. Quer dizer, no ano de 78, nós tínhamos a disputa numa Copa do Mundo na Argentina, foi isso? Exatamente. E quem está dizendo, o Oscar e o Polozzi da Ponte Preta foram convocados juntamente com o Carlos. A Ponte Preta cedeu 3 jogadores para a Copa do Mundo de 78. E o Corinthians, que eu me lembro assim, Silvio, de cabeça assim, eu acho que devia ter jogador lá, mas olha, sinceramente eu não me lembro desse grupo aí. O Vladimir não foi, o Basílio também não foi, o Geraldão também não. Eu não me lembro nenhum jogador do Corinthians na Copa de 78, não. Eu sinceramente também não me recordo. Não me lembro. Olha o Geraldão, agora. A briga, a vontade e a gana que ele tinha. Porque o Rivelino, que foi para a Copa de 78, nessa época era jogador do Fluminense. Olha a matada de bola do Vanderlei. É brincadeira. Vanderlei, que foi campeão brasileiro na primeira edição do campeonato, em 71, jogava pelo Atlético Mineiro. Olha, Jair Pisserni. Marcação feita ali pelo Romeu, cambalhota. Chegada meia malandra do russo ali, hein? Vaguinho. O cangote dele estava fungando o Ângelo. Silvio, só para voltar nessa questão, eu não me lembro agora se o Amaral em 78 era do Guarani ou se era do Corinthians. Eu também não lembro. E clareou do lado de cá. E fica muito estranho você querer contar a história de uma coisa que você já sabe o que vai acontecer. Falta perigosa, marcada aí pelo Dulcídio, cometida pelo russo. Já veio o Moisés lá de trás, esse número 3 aí reclamando. O Vaguinho fica na expectativa, esse número 7. O número 10 é o de cá. Grande bola jogou esse rapaz. E é ele que gosta de bater a falta daí. Jogou inclusive no Santos com o Pelé, né? Jogou. Aí o Biombo armado com 5, 6, 5. Antigamente o nego ficava na frente da bola. Hoje não pode mais. Jogada treinada aqui com o Ângelo. Vai pegar a sobra aqui atrás da defesa da equipe da Ponte Preta com o Jair Pisserni. Vai tentar meter ali no meio do pagode do Corinthians. Tem a sobra Zé Maria. Na clareada para Geraldão. Olha como o centroavante caía. Tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Olha onde é que o Geraldo veio pegar aqui. E porque veio aqui tomou uma porrada aí. Lucílio está ficando... Ele tá economizando muito cartão, hein? A Ponte era para ter tomado mais uns 2 aí. A falta feia ali do de cá em cima do Geraldão Manteiga, né? Geraldo Manteiga. Ainda bate a sua bolinha hoje, viu? Ele jogava... Formou uma dupla sensacional no Corinthians, mas primeiro no Botafogo de Ribeirão Preto com o Sócrates, né? Depois o Corinthians contratou o Sócrates também do Botafogo de Ribeirão Preto e eles reeditaram a dupla. Ó, ninguém segura, ninguém encosta, dá uma olhada. Ninguém que puxa. Beleza. Ninguém puxa pela camisa. Escanteio para a cobrança do Zé Maria. Olha lá, dá uma olhada. Escanteio de novo
como você viu, quem tirou a bola foi o Carlos. São as diferenças, né, que a gente vai podendo notar. Tá vendo? Olha lá. Tudo limpo para cabecear. Cobrou Romeu. Hoje em dia já tinha 50 negros agarrando no calção. É mais outro difícil, puxando né? a camisa, o outro fungando no cangote em cima. Ah, é mais difícil. É mais difícil pro jogador e pro árbitro, né, Silvio? É mais difícil, sabe por quê? Eu acho que é mais difícil. Porque os árbitros estão acomodados, não estão marcando. Tá aí o negócio certo. Eu estava vendo outro dia um programa da RAI, né, que eles estavam reclamando da Copa do Mundo, né? Então, marcaram um pênalti contra a Itália, não sei lá quem foi, mas a Moviola marcou que o jogador da Itália fez o pênalti segurando o jeito pela camisa. Foi contra a Coreia, me parece. Oh, então, se os árbitros marcassem mais, punissem mais, tenho absoluta certeza que a coisa ia parar. É porque hoje em dia esse puxão na área vira um negócio comum. E as pessoas aceitam, mas não deveriam aceitar. Claro. Jogo parado, a falta é contra a equipe da Ponte Preta. Solta a bola aí, de cá. Deixa a bola aí, meu filho. Cara chato, né, Silvio? Tá perdendo, né? Tá 0-0. O resultado de 0-0 para a Ponte era uma decisão. O 0-0 levava o jogo para prorrogação e mais um empate na prorrogação, o Corinthians ganhava o título. Zé Maria, como joga. Olha como ele joga completamente desmarcado, o Zé Maria, hein? Mas a gente vê, né, Silvio, que os laterais não chegam no fundo, né? Não tem aquele toque de aproximação. Nossa, olha o Moisés, o que ele fez com o Ai, meu Deus. Ele preferiu. Antigamente ele preferia fazer isso aí do que dar um pontapé. É o que eles falavam. Oh, mas não dei pontapé. Seguro pela camisa, mas não dei pontapé. Ângelo. Cobre lá atrás, Oscar. Vai fungar no cangote de Giraldão. Ok, tá vendo? Jogava uma bola fina esse tal de Oscar. Só o Polozzi ali atrás, o Carlos também. Você está em 1977. No tempo que era Cruzeiro a moeda vigente no país. 3 milhões, eu não sei quanto é que estava o dólar naquela oportunidade, senão a gente podia fazer até aqui uma conversão, né? Uma conversão. Mas dizem até que esses 86.677 pagantes tinha muito mais gente no Morumbi do que esse número que nós estamos dizendo para vocês agora. Geraldo joga, vê como recebe livre, joga livre. Olha lá. Recebe livre, joga livre. Aí quando ele fez a progressão em direção à área da Ponte Preta, aí já foi cercado, mas hoje, recebeu livre. Hoje o cara não pode matar uma bola dessa onde ele matou, que não tem 3, 4 em cima dele. Então é exatamente isso que eu estava falando, né, Silvio? A preparação física é outra, né? O conceito de futebol também é outro. Então hoje em dia é mais fácil você superar um jogador quando ele é expulso do que antigamente. Olha que boa bola metida para a chegada ali. Opa! Não foi nada. O Romeu não foi. Romeu no Jair, hein? A mão do Romeu tá para baixo. Pode ter tocado o peito nas costas do Jair. Belo lançamento. Fiquei em dúvida, Silvio. Eu não tenho dúvida. Fiquei em dúvida, viu? Se a mão do Romeu tivesse levantada, não tivesse acompanhando o corpo, eu até poderia duvidar. Mas acho que não houve intenção nenhuma. Bateu o peito nas costas. Olha o Zé Maria, que foi vereador em São Paulo, o glorioso José Maria Rodrigues Alves. Já foi pro lado de lá de novo, hein? De novo, hein? Ele tá fazendo essa jogada em diagonal. Quando, não sei, né? O mais correto seria abrir ainda mais o jogo, porque a Ponte Preta, mesmo com um jogador a menos, ela mantém a defesa dela fechada, né? Porque saiu não o jogador de frente. A composição tática da defesa da Ponte Preta é a mesma desde o começo do jogo, mesmo sem o Rui Rei. E que gozada, hein? Nenhuma placa de publicidade ali atrás da linha de fundo. A coisa era menos poluída, pelo menos, né? Mas movimentava-se menos dinheiro também. Também, muito menos. Muito menos. A televisão não pagou um tostão para fazer esse jogo. Hoje em dia nem se pensa num negócio desse, né? Vê na Itália o bode que tá dando lá, porque os clubes querem ganhar uma grana um pouco. Porque não há grande sem pequeno. A verdade da vida é essa, não há grande sem pequeno. Se todos forem grandes, como é que você vai fazer? Você tem que ter o pequeno para ter a comparação.
Eu acho que o que seria mais justo, Silvio, é dar a oportunidade para o pequeno crescer, né? Eu sempre uso de exemplo lá o que acontece no basquete lá dos Estados Unidos na NBA. Lá o pequeno tem a oportunidade de crescer. Mas no futebol isso dificilmente acontece, né? O status quo não se modifica. Lá vai de novo o capitão do Corinthians, Zé Maria. Ligando aí com o Russo. O Basílio. Não houve nada, só na bola. Boa abertura aqui no lugar do Vaguinho. Vagão, Vaguinho. Vagão, Vaguinho. Corinthians alugou meio campo mesmo, hein? De novo, Vaguinho, olha lá. Não tem ninguém empurrando. Até o Geraldo faz o Carlão subir na sobrenódia com uma defesa sensacional. Não foi o Geraldo, foi o Basílio. Quem dos dois que foi que deu essa meia bicicleta lá? A verdade é que a defesa do Carlos foi monumental. Que era um grande goleiro também, né? Carlos Roberto Galo. Mas não tinha sorte. Isso é verdade. Carlão não tinha sorte. Tanto que em 88, quando o Corinthians ganhou o campeonato, o jogo decisivo contra o Guarani, quem jogou foi o Ronaldo, né? Ele passou como titular a campanha toda do Corinthians. Não apareceu ninguém do Corinthians, tirou lá de dentro o Polozzi. Mais um tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. Russo, o beijinho doce, né? Era o apelido dele por causa daquele jogo contra o Fluminense no Maracanã, né? Um ano antes. Meu Deus, beijinho doce, é brincadeira. Ele fez um gol, o Corinthians perdeu o jogo por 1-0, uma meia puxeta, né? Uma meia bicicleta, uma puxeta. E foi um gol muito bonito, calando. Aliás, tinha mais, calando não, né? Derrubando o Maracanã, porque tinha mais corintianos do que torcedores do Fluminense, do que tricolores naquele dia. E ele saiu dando beijinho pra todo mundo. Invadiram a praia do Fluminense. E o Rivelino estava no Fluminense. Exatamente. O Fluminense tinha um timaço. Tinha o Carlos Alberto Torres, tinha o Pintinho, o Rivelino, o Edinho, né? Era um time... O Paulo César Caju jogava no Fluminense também. A Ponte parece que se animou agora, mas quando chega ali na intermediária do Corinthians, para tudo. O Basílio toma conta dela e puxa aqui para a descida mais uma vez do Zé Maria. Esse era um tancaço, era um tanque esse cara. Vaguinho. Quando o Dulcídio levanta a mão, que vocês podem observar, é que ele está dando vantagem. Pessoal, o jogador recebe a falta, mas como leva vantagem no lance, ele manda prosseguir. Ele não está fazendo sinal nenhum para ninguém. Silvio, você que arbitrou durante muitos anos e conhece bem a matéria, muita gente disse que o Dulcídio foi o melhor árbitro da história do futebol de São Paulo. Você concorda com isso? Olha, poder-se-ia dizer que sim. Sem contar a passagem do Armando Marques por aqui. Também não é bom lembrar muito. 73, né? Você lembra disso? Proveniente do futebol de São Paulo, criado no futebol de São Paulo, o Dulcídio, na realidade, no meu modo de ver, foi um grande injustiçado, porque lhe prometeram... Não. Romualdo foi um grande árbitro. Apitou final de Copa, né? Então, mas o Romualdo e o Dulcídio eram estilos completamente diferentes. Diferente, né? E o Dulcídio lhe prometeram um escudo da FIFA que por politicagem foi entregue ao Emílio Mesquita, que frequentava os gabinetes. Então, sabe que tudo na vida tem que se fazer um pouco de política. Os jogadores, os que trabalharam com todos esses hábitos que você mencionou, a gente falou aqui, né? Eles colocam, sem dúvida alguma, o Dulcídio como o melhor árbitro, os que viveram aquela época, né? Melhor árbitro de todos. Mas eu o comparo ao Romualdo. Tecnicamente, hein? O Dulcídio disciplinarmente era muito melhor que o Romualdo. O Romualdo era meio de, sabe, se fazer de migué, não queria complicação com ninguém. O Dulcídio puxa revólver no vestiário, abre caminho a bala e por aí afora. O jogador tinha medo dele, né? Não é medo, o dirigente tinha medo dele. O jogador, pelo contrário, ele tinha uma amizade tão grande com o jogador que eles facilitavam a vida do Dulcídio dentro do campo. E quando o jogador não quer, não adianta quem não quer. Eu vi o César Maluco fazer uma com o Vilmar Serra, botou a bola embaixo do braço do Pacaembu e foi andando com ela.
de respeito, né? Claro. Então, quando eles querem te ajudar, eles te ajudam. Não reclamam, não fazem rodinha. Você vê que ele disse... O trabalho que o Ducílio teve na expulsão do Rui Rei foi para tirar o pessoal que invadiu o campo. Ele não teve problema com jogador nenhum. É verdade. Silvio, só voltando ao jogo, né? Eu estou observando aqui mais o Zé Maria agora, que você até chamou atenção no momento que o jogo prosseguiu. Ah, isso é o Ademir, né? Moisés. Ademir ou Moisés? Isso é o Ademir? Isso é o Ademir. Moisés, ali era... Escapava da foice e pegava o martelo, entendeu? Não era fácil. E interessante o posicionamento do Zé Maria, que deve ter sido orientação do Oswaldo Brandão. E ele passa a jogar na diagonal, fechando o meio campo, quando a Ponte Preta tem a bola. Então formando ali um trio de volantes, né? Ao lado do Russo e do Luciano. Não dando a menor chance para a Ponte Preta sair para o jogo. Por isso que não tinha ninguém, a Ponte Preta não conseguia jogar. Aliás, se não me engano, tem um livro do Flávio Prado que ele faz da história desse jogo aí, uma história de ficção. São nomes fictícios que ele dá, contando uma história que ele ficou sabendo. Mas ele, como não quer problema com ninguém, ele contou a história. Era uma vez num campo de futebol na Chechênia, na Esbilênia, entendeu? Ele não fala, não dá nome aos bois, não. Mas ele conta uma história... Tem uma história política sobre esse jogo. Uma história do governador do estado de São Paulo. Entendeu? História interessante. Tá aí o Carlos cobrando mais um tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. Amável assinante, você está nos anos de 1977. Na época, mais precisamente no dia 13 de outubro. Esse Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Figuraça. Vou te dizer com sinceridade, no meu livro eu digo isso. Foi o jogo mais emocionante que eu transmiti na minha vida. Talvez pelos 22 anos do Corinthians não ganhar e por uma amizade muito grande que eu tinha pelo Brandão, entendeu? Que depois foi meu comentarista, Oswaldo Brandão. Aliás, o Brandão na época vivia um drama familiar, né, Silvio? Nessa época eu não me lembro se tinha começado o drama já. Envolvendo o filho dele, que adoeceu e acabou falecendo tempo depois. Mas não me lembro se nessa época. Eu acho que sim, Silvio. Eu tenho quase que certeza que sim. Nessa época, inclusive, me parece que depois de um jogo importante do Corinthians, já na fase de classificação, ele nem esteve presente no vestiário, porque ele saiu direto do vestiário e foi pro hospital. Foi num jogo no Pacaembu? Isso, um jogo no Pacaembu. E a imagem está na minha lembrança até hoje. E o vestiário do Pacaembu do lado direito, de quem está na televisão. Ainda as luzes, apenas um refletor aceso, por não se gastar muita luz. Vamos lá, Carlão. A imagem do maestro saindo e caminhando por todo o campo para pegar o automóvel na parte. Olha lá, ele tirou o fotógrafo dele lá. O Dulcílio não tinha mamãe, eu quero mamar, não. Olha lá. Então, uma imagem que nunca mais o Brandão saindo do vestiário do Corinthians atravessou todo o campo na companhia de dois amigos dele para assistir o Márcio, que se chamava o filho dele. Lembrando, né, Silvio, que esse campeonato paulista foi disputado em 3 turnos, né? Já começaram cedo, hein? 3 turnos, né? No primeiro turno, o Corinthians fez parte do grupo B e ficou em segundo lugar, atrás do Botafogo de Ribeirão Preto, com 26 pontos ganhos. E a Ponte Preta estava no grupo A, ficou com 24 pontos, atrás do Palmeiras com 31. E ainda tínhamos o grupo C e o grupo D. O campeão do grupo C foi o São Paulo e do grupo D foi o Guarani. E o Santos ficou em segundo, o Guarani com 23 e o Santos em segundo com 21. Depois teve um outro turno que deixou a Portuguesa na frente no grupo A com 26, o Santos com 24. Depois no grupo B ficaram São Paulo com 28, Guarani com 24. No grupo C, Corinthians com 31, a Ponte com 29. E no grupo D, Palmeiras 30, Botafogo de Ribeirão Preto com 23. Aí a gente foi pro terceiro turno, Silvio. Não acabou aí não. Aí no terceiro turno a gente teve
No grupo E, a Ponte Preta foi a líder, né, com 12 pontos. E no outro grupo, no grupo F, o Corinthians ficou com 9 pontos. E aí os dois campeões desses dois grupos disputaram a final do Campeonato Paulista. Vai terminar a primeira etapa no Morumbi no ano de 1977. Uma falta que favorece a equipe do Corinthians ali na frente do Morgado. Olha o pegador de bola daquela época, o barrigudo ali, olha lá. Vai para a cobrança, Jair. Olha o guarda querendo ver o jogo, Silvio, olhando pro jogo, ele não tá olhando para que bancada, dá uma olhada. Ele dá de soslaio. Olha lá. Lá vai ela! Gabriel, olha o que o velho fez aí. Raríssima chegada da Ponte Preta aqui no gol do Corinthians. O Tobias não fez nenhuma defesa, né? Nada, o Carlos nada. Teve bola na trave. Teve aquela defesa magistral que ele fez ali. Exatamente. O Corinthians dominou completamente o primeiro tempo, até em função de ter um jogador a mais. Tá aí o Luciano. Eu vou te contar, o Moisés vinha lá de trás com a caixa de ferramenta aberta, de alicate. Vai terminar a primeira etapa no Morumbi. Ele quer a bola. E o pessoal vai tomar uma aguinha e fazer um xixi. Decisão do Campeonato Paulista, onde o Corinthians andava atrás de um título depois de 22 anos. Se você ligou agora o seu Band Esportes, a Ponte Preta já teve um jogador expulso no primeiro campo, centralmente Rui Rei. No primeiro tempo ele desafiou o Dulcídio Vanderlei Bosquilha e foi para o chuveiro. Me parece aí, meu querido Sormani, que tivemos uma alteração no time da Ponte Preta. Acho. Silvio, vamos falar de novo. O microfone está fechado, não adianta nada, né? Vamos lá, vamos ver essa jogada aí, se tem algum perigo. Não tem, não. O técnico Zé Duarte fez a alteração correta em função da saída do Rui Rei, que foi expulso, você já mencionou isso. Ele colocou o Parraga, que era o centroavante reserva, entrou no lugar do ponto esquerdo, o Tuta. Aí lá, número 16, né, Silvio? Olha lá, e dando combate aí no Moisés. Porque a Ponte Preta estava completamente sem força ofensiva, né? Vaguinho. Veio para a marcação em cima dele o Marco Aurélio, número 8 do time. Olha como estava o negócio. É de bico pro mato. Olha, já chegar ali o Polozzi. O Vaguinho reclamou. Vamos dar um chega para lá. Lá vai o Dulcídio, vai meter mais um cartão amarelo em todo mundo ali. Quer ver? Para quem é? Acho que pro Oscar e pro Basílio. Não, o Basílio não fez nada. Quem deu um pontapé sem bola ali por trás é que foi o... Olha lá o Basílio, Silvio. Vamos dar uma olhada, ó. Porque na hora do vamos ver ali da briga, o Vaguinho no chão, ele partiu pra cima. Acho que ele não deu pra ninguém. Ficou só no ameaço. Ficou no ameaço. Isso aqui não é legal. Escanteio para a equipe do Corinthians. Subiu ali no meio, tirou de cocorito o Oscar. Que furado, hein? Veio buscar aqui atrás Lúcio. Então, você vê, Silvio, eu estava falando dos 3 turnos. Exato. E dos 4 grupos. Ixi, acabou com o grupo F. O grupo F, sei lá, quer que eu repita, Silvio? Não, é que eu não me lembro bem como é que era essa jogada aí, não. No final... Como é que chegava na final? Foram os dois campeões, do grupo E e do grupo F. A Ponte Preta foi a campeã do grupo E, Botafogo e Ribeirão Preto ficou em segundo, Palmeiras em terceiro, Santos em quarto. E no grupo F, o Corinthians foi campeão com São Paulo em segundo, Português em terceiro, o Guarani em quarto. Como é que A, B, C, D, E, 6 grupos, jogava tudo contra tudo? Como é que era o salame nessa época aí? Era meio complicado, não era, não? Inclusive os times se misturavam, Silvio. Era pelo menos mais inteligente do que é hoje? Não, era mais bagunçado, eu acho. Porque, olha, a Portuguesa, por exemplo, terminou em primeiro lugar no grupo A, no segundo turno. Ela que no primeiro turno fez parte do grupo C. Nossa senhora, não me pergunte muito. Honestamente, eu não me lembro, mas... O que dá pra gente dizer é o seguinte, que o Serginho Chulapa, que era o centroavante de São Paulo na época, foi artilheiro com 32 gols da competição.
Daí um desvio feito ali pelo Oscar, dando escanteio para a equipe do Corinthians, que o Romeu vai bater do lado de cá. E parece que a reportada toda, olha o Faustão de amarelo lá atrás. Inclusive o J. Ávila também está metido nesse bolo aí. O J. Ávila está metido aí, tomando chuva como repórter da Bandeirantes. Eram outros tempos, né, Silvio? Os tempos eram outros. Difíceis. Tomando chuva, comendo cachorro quente. Hoje em dia a gente segue helicóptero. O Dulcídio parou e acabou marcando ali uma falta dentro da cozinha da equipe da Ponte Preta. Olha, Silvio, você vê, por exemplo... Olha quanta gente, dá uma olhada. Que era o gol que o Corinthians estava atacando, todo mundo esperando pelo gol, né? Mas eu queria só falar da formação tática e da Ponte. Quer dizer, eu, se fosse o treinador da Ponte, eu teria tirado esse Ângelo, lateral esquerdo, que substituiu o Odilei, e não o Tuta, e colocaria o Parraga. Faria o Tuta fazer esse trabalho de ir e voltar, porque ele era um jogador que poderia fazer a marcação e poderia ter qualidade de chegada no ataque com a bola, mas naquela época não, quer dizer, não sei nem se o Tuta teria condições físicas para fazer esse trabalho. Acho que sim, entendeu? Mas essa era uma alteração que, por exemplo, eu teria feito, e não essa, a saída, trocar um atacante por outro. A Ponte Preta precisava de mais gente na frente. Marcada uma falta contra a equipe da Ponte Preta, está lá o Russo para a cobrança. E tentativa em cima do Geraldo. Olha o Jair não amaciava, olha lá. Pegou, hein? Pegaram a perninha dele ali, olha lá. Acabaram marcando uma falta contra o Corinthians em cima do Jair Pisselli, olha ele aí, ó. E naquela época, a gente pode observar, não tem a caneleira, Silvio, olha lá. Não tem, não. O máximo era a faixa. Ei, Jair, olha, ó. É avô já, o Jair. É avô. Tem 2 netos, né? 2 netos. Olha lá. Ficou bravo, olha lá. Que é dono de vinhedo, viu, Silvio? Dono de vinhedo. É por isso que ele foi pro Guarani, lá mais perto de casa. Mas está fazendo um trabalho muito bom no Guarani, né? Cobrança feita pelo central Oscar. Ali no meio tem o Basílio, tem a chegada do Zé Maria. Tem procurando sempre o Geraldo lá na frente. O número 5 do Corinthians é o Russo. Opa, esse é o Luciano. A coisa tá ficando feia. O Dulcídio, disciplinarmente, ele segura bem a marimba, viu? Aí esse é o Anjo, lateral esquerdo da Ponte. Realmente, para mim, completamente sem função, viu? Aí Russo veio ajudar Lúcio, o número 7 da Ponte. Romeu. Olha. Recuperação do Jair Pisselli. E pegaram ele de novo, quer ver? O Jair, ele costumava perder a paciência. Para frente meteu o Oscar. O Corinthians continua apertando. Vocês estão vendo aí que não dá espaço para a Ponte chegar. E agora? O jogo já estava parado e uma falta cometida pelo jogador da Ponte Preta em cima do Vladimir, ou vice-versa. Não, ele prejudicou a Ponte Preta. Lógico. Nossa, que absurdo. Que absurdo, seu Dulcídio. Eu acho que ele pediu desculpa ali, olha. Ele pediu desculpa, sim. Então, vocês vão ver de novo, eu não me canso de repetir. Vejam que dentro da grande área não acontece nada que não seja legal, olha lá. Dá uma olhada. Viram? Ninguém segura. Pode até, eu estou me tornando até chato, porque o negócio dentro da grande área hoje acontece com tanta frequência e é tão escandalosamente, né, impunemente a jogada, ninguém apita nada. Não, acho que você está certo, Silvio. A gente tem que chamar atenção para isso. Mas eu já falei 10 vezes. Já falei 10 vezes, pô. Não, e para exigir dos árbitros uma atitude em relação a esse segura dentro da área, né? O Russo também era um papel importante nesse time do Corinthians, né, ali no meio do campo. Pega a sobra Vladimir. Tentativa de virada do Geraldo, do lado de cá, Romeu. Na frente dele, Jair Pisselli, lá vai ela. Isso que aparece de vez em quando na sua televisão não é defeito do seu aparelho. Problema de qualidade da gravação de 25 anos atrás. Olha o Pisselli aí, tinha cabelo da cor natural nessa época. E hoje, Silvio? Mete uma tinta. É mesmo? Não é aquela cor que aparece, não é natural? Ele diz que é piscina, mas não é.
É cor, aquele é... Tintura? E dá boa. É mesmo? Ele diz que é da melhor qualidade. Quando chove não desbota? Não, tem uns que desbotam. Quer carregar no preto, então desbota. Tem uns que quando coloram fica tinge pro loiro, né? Já viu? Não é? Tem. O Leão mete uma tinta diferente também. É, loirinho. Jogada do Basílio procurando o Zé Maria lá na ponta direita. Veja como o xerife, o Moisés, acompanhou o lateral. Marco Aurélio, número 8 da Ponte, fica lá. Luciano. No cangote dele está o Polozzi. O corintiano. Olha que bela marcação, pressão ali do Corinthians, né? Tomando a bola, mas depois houve um descuido ali. O Zé Maria tá fazendo um grande jogo, viu, Silvio? Fôlego do zero, um negócio impressionante. Olha o Moisés, ó. Isso aí dá cartão hoje. Segurar Hoje assim, dá, mas hoje dá cartão. a pressa que a Ponte está tendo, que apesar de estar com 10, não se entrega, né? Essa final foi disputada em 3 jogos, né? No primeiro jogo, o Corinthians ganhou por 1 a 0 o gol do Vaguinho, lembra? Uma bola reboteada, bateu no nariz do Vaguinho, né? Na cara dele, né? E acabou entrando. Nesse gol aí, exatamente nesse gol, o Corinthians ganhou por 1 a 0. Depois, no jogo seguinte, o Corinthians saiu vencendo a partida por 1 a 0 e a Ponte Preta acabou virando o jogo. Corinthians também no Morumbi fez 1 a 0 com o Vaguinho aos 42 minutos do primeiro tempo. O de cá empatou aos 22 do segundo e o Rui Rei aos 39 fez o gol decisivo. Engraçado que a gente tem esse jogo aí, o segundo jogo da final, 2 a 1 para a Ponte, em alguns registros dando 38 mil e uns quebrados, né? Então, cartão amarelo para quem? Foi, acho que parece que pro Ângelo ali, para algum jogador. Mas no site da Ponte Preta, Silvio, esse jogo aparece como 146.082 torcedores. Esse? Não, o jogo de domingo, porque esse foi na quarta-feira à noite, né? É, o jogo que a Ponte venceu por 2 a 1. Realmente, eu tenho a impressão que, mas esses 86 mil aqui... Eram mais, né? Sem dúvida. Tinha mais de 100 mil pessoas, eu acho que aí. O jogo da Ponte também tinha muita gente no domingo. Olha que desarmada. Olha que desarmada de categoria do Ademir. Esse número meia dúzia, esse também. Agora tinha um Santa Bárbara do Oeste. Tinha um esmeril que não era mole, viu? Ademir Gonçalves, né? Isso. Filho de Santa Bárbara do Oeste. O Zé Maria de Botucatu, o Moisés é carioca, né? O Vladimir é paulistano da Gema. O Russo é carioca também. O Russo também é carioca, o Luciano pernambucano. O Basílio também paulistano, né, Silvio? Na frente o Vaguinho mineiro, o Geraldão também paulista do interior de São Paulo e o Romeu mineiro, também veio do Atlético. Aliás, o Corinthians tinha aí o Romeu e o Vaguinho, filhos do Atlético Mineiro, né, formados no Atlético, e a Ponte Preta o Vanderlei, que foi formado também nas divisões de base do Atlético Mineiro. Estamos aí com quase 10 minutos, quase 15 minutos do segundo tempo. Tinha de nego dentro do campo e ninguém tinha braçadeira naquela época. Acho que isso aí também teve uma boa melhora, né, Silvio? Sim, claro. Tudo evolui, né? O Polozzi, né? Polozzi. Ele e o Vaguinho não estão se entendendo desde o começo do jogo. O Polozzi que trabalhou como treinador no Campeonato Paulista passado, acho que na A3 no Garça. Acho que é A3 isso, não, ou A1, eu não sei exatamente. Não, A1 não foi, A3, acho que é A3. Mas era técnico do Garça. O cara quer briga, olha lá. O cara quer briga. Falta que favorece o Corinthians. Zé Maria por ali. Luciano Russo, número 5. Basílio 8. Esse número meia dúzia aí é o Polozzi. Ninguém tá tem a mínima pressa. A barreira já andou. Lá vai ela. Houve desvio na barreira. Escanteio para o Corinthians bater do lado de cá com o Romeu. Romeu cambalhota, né? Fazia os gols, saía dando cambalhota, né? Como o Cafu faz hoje, né? É.
Original. Meteu o Romeu. Pega a sobra aqui, Russo. A Ponte vai tentar sair na velocidade lá atrás, se o Zé Maria deixar. O jogo fica todo ele caindo lá pro lado direito. O Ponte completamente sem jogo. Você viu se o Marco Aurélio matou essa bola lá? Nem matou, já deu um bico lá pra frente. E ninguém na Ponte na frente, né? E o toque do Russo, você viu? É. Conforme ela veio, deu um toquinho ali, parece bola de bilhar, né? Zé Maria. Sobra do Moisés. Onde anda Moisés? Estará atravessando as águas. Basílio. Tá aí, doutor Vladimir. Chama o Gabriel para ver o jogo, ô Vladimir. Geraldo. Tá aí o Ademir. E a vantagem que levou sobre ele o Polozzi, com falta marcada. Aí. Quem fez a falta foi o jogador da Ponte Preta aí. Lucídio fez sinal que foi deslocado o jogador do Corinthians. A falta foi do Parraga, né? Centroavante. Era o... Esqueci de marcar aqui. Parraga, no lugar do Tuta. Essa camisa da Ponte também é ótima de você transmitir, porque você vê bem os números da Ponte. São claros, entendeu? Você identifica a distância com... Né? Hoje em dia isso melhorou também, muita né? facilidade. Vai, Carlão. Viu como é que ele saiu com o pé na frente ali? Tá preocupado, olha lá. Tá pra cima dele ali o Geraldo. Não tem ataque a Ponte. Não. Aí era só um golpe de sorte, uma bola parada, todo mundo indo pra frente. Mas nem isso, quando a Ponte teve bola parada, também não projetou ninguém. Opa! Opa! O Lucídio estava bem atrás do lance, disse que não houve absolutamente nada. Ele pegou a bola, mas eu não sei não, hein? Ó, Zé. Falta do Zé Maria, pô. Zé Maria empurrou. Zé Maria empurrou o Polozzi. Romeu. Daí, Romeu. Luciano, consertando a casa da Ponte sem querer. O jogo ficou um pouco mais veloz, né? O que deu pra perceber também é que a entrada do Parraga visa o seguinte: toda bola que a Ponte Preta pegava atrás de sobra, o lançamento era feito pelo Marco Aurélio ou pelo de cá, um chutão pra frente para tentar pegar o Lúcio e o Parraga na velocidade e tentar ganhar da defesa do Corinthians. É uma falta que favorece a equipe da Ponte Preta com 3 no biombo. Chegou o Luciano, agora o cabeludo. Olha, Silvio, o Ademir aqui, o último da barreira. Hoje em dia isso não acontece. Como é que você pode botar um zagueiro na barreira? O zagueiro tem que ficar lá dentro da área para cabecear. E você pega o Vladimir, que é um jogador baixinho, lá dentro da área cabeceando. Você percebe? Essas coisas que antigamente, hoje em dia no futebol, não dá para você imaginar um troço desse. Hoje a altura. Conta muito, né? Conta muito. Capacidade atlética. Hoje você sabe, com aparelhos aí, quanto você precisa dar de mais ou de menos no músculo do corpo, entendeu? É negócio de louco isso aí. Hoje a medicina esportiva... evoluiu muito. Deus Inclusive a nutrição Deus. esportiva evoluiu demais. Procurou Geraldo lá na frente. Puxa vida, que paulada. Nossa. E a bronca. E o Polozzi tem a cara de pau de reclamar, dizer que não foi nada. É uma falta perigosa que favorece a equipe do Corinthians ali, como diriam, no bico esquerdo da grande área. Como se você não estivesse vendo. Vai ser formado um biombo ali solicitado pelo arqueiro Carlos. E a galera, meu amigo, ainda não estava acreditando. Pé canhoto, lá vai. Olha, o biombo andou. Fica bloqueando ali o Russo.
E ninguém voltou para pegar o rebote como ele queria. O Lucido acabava marcando uma posição, ok? Impedimento, falta? Talvez um impedimento, Silvio, porque naquela época o jogador impedido assim numa posição dessa, os juízes marcavam impedimento, né? Não tinha tanto. Hoje em dia é um impedimento passivo, só marca se o goleiro rebate e o jogador faz o gol, tirando proveito da posição de impedimento. Não sei se foi falta também, pode ser que sim, mas naquela época se marcava esse tipo de impedimento. Tá jogando aqui atrás o Basílio. E o Geraldão, que meteram de bola para esse Geraldão no jogo, foi uma festa, hein? E uma briga Geraldão e Oscar, né? Mas o Oscar tá levando vantagem, pelo menos até esse momento, né, Silvio? Por que as bolas não chegaram muito em condições, né, pro Geraldo, né? Lá vai ele de novo pro meio da cozinha da ponte. E mais um escanteio pro Corinthians cobrar. Com o Romeu. Não quer brincadeira, o Oscar é do outro lado, o córner pro Corinthians bater. Quem é que fica no primeiro pau? E não fica ninguém no primeiro nem no segundo pau. Tem muito. Olha lá, tá chegando um ali, o Ângelo agora, mas tem muito time que coloca no primeiro e no segundo hoje, né? Olha ela. Subiu lá de dentro o Marco Aurélio. Toque do Russo. Vai mudar o jogo o Vladimir. Saiu mal o Carlos, hein? Olha o Faustão de amarelo lá atrás. Olha lá. É ele mesmo. Bem magrinho ele tava, hein? Naquela época era só 5 cachorro quente. Bom, hoje a vida dele também tá boa, hein, Silvio? Melhorou muito também. Graças a Deus, merece. Ah, sem dúvida. Não adianta, cara, você jogou essa bola lá pra frente porque o Ponte não tem ataque. E muita gente atrás, você viu? No momento do tiro de meta, a Ponte poderia ter avançado toda a linha de zaga dela, né? Pra tentar sair um pouco da defesa. Mas você viu ali quando a bola do Corinthians voltou, que tava todo mundo lá atrás ainda na Ponte Preta. Olha o beijinho doce aí, ó. Cabelo da moda, aquele do Russo. Igual do Luciano. Black Power. Olha o Luciano aí. O Luciano, ele podia entrar no Romeu, mariachi ali fácil. O Romeu, o Luciano e o Russo estavam na moda. Impressa a ponte. Se não tá valendo nada, porque foi colocada a bola. Isso hoje dá cartão também. Passou em branco, tá vendo? Já teve situações mais complicadas que ele economizou. Esse era o banco da Ponte, né? A subida lá dentro foi do xerife Moisés. Marcação do Vladimir, fungando no cangote dele, fazendo falta, tá o número 7, Lúcio. Ponte, o Zé Duarte lá direito, né? Zé Duarte o primeiro daqui para lá, da direita para a esquerda. A falta vai ser cobrada pelo time do Corinthians com Ademir. E ali pouca gente atrás do gol do Corinthians, né? Não estava acreditando muito na Ponte, não. Apesar do resultado do domingo, né? Pega a sobra lá atrás, Basílio. E se manda Zé Maria. Ligou com o Russo. Cercou de cá. Zé. Que a defesa da Ponte é muito boa, viu? Era muito boa. Você viu, olha lá. O Carlos fica reclamando uma falta. Mas o Lucídio acaba dizendo que é escanteio para o Corinthians bater do lado do Romeu aqui. Agora o Corinthians podia ter chutado mais a gol, né, Silvio? Porque o gramado tava molhado, a gente tá vendo aí, né? Que tinha chovido à tarde. Ele arriscou pouco, né?
Trabalha Vladimir, Moisés, Zé Maria. Vai botar no meio do pagode, Zé? Lá vai ela lá. Não, Oscar. Oscarzão. Esse jogo aí favorecia o Oscar, né? E a defesa da Ponte, né? Agora fica meio complicado aí pra fazer isso aí. Ainda mais em cima do Ademir. Ali, ó. Não adianta, tá certo. O Ademir. Essa era uma situação para... Olha lá, o Oscar já descendo, né? Chegando ali o de cá. A Ponte tinha que projetar todo mundo aí, porque era a chance da Ponte Preta fazer um gol na bola parada, né? Com o cabeceio do Oscar, do Polozzi. Olha que voava depois da arquibancada, né? Olha onde é que tá o Oscar, onde é que tá o Jair Pisserni também. Olha lá, o Oscar cabeceando. Essa foi a chance da Ponte Preta no jogo, bola parada, mas aconteceram poucos momentos desses, né, Silvio? É porque ela não chegava aqui, entendeu? Não chegava mesmo. Ela não chegava no campo do Corinthians, então não tinha chance de aproveitar a bola parada. Abre para receber aqui o Ademir. Mas a impressão que eu tenho é que o Tobias vai botar ela lá na frente. É isso aí, olha lá. Este resultado, o que aconteceria se ficasse 0 a 0? Aí teria uma prorrogação de 30 minutos, 15 por 15. Persistindo o empate, o Corinthians seria o campeão. Porque ele fez 2 pontos, naquela época não eram 3 pontos, 2 pontos com a vitória do primeiro jogo. Não, pela campanha dele, né? O Corinthians teria feito, jogava pelo empate. A Ponte também venceu o segundo jogo. Então, o primeiro jogo, quem ganhou? Corinthians? 1 a 0 Corinthians, gol do Vaguinho. Segundo jogo, 2 a 1 para Ponte. Segundo jogo? 2 a 1 para Ponte. 2 a 1 para Ponte. Cada um tava com 2 pontos. Tá caído isso. Aí o Lúcio. É isso mesmo, não? Isso mesmo. Aí. Se empatasse esse jogo 0 a 0, cada um ficaria com 3. Mas o Corinthians tinha uma campanha no total do campeonato superior à da Ponte Preta, Sul. Valia a campanha naquela época. Deve ter sido isso, porque é o que os relatos da época... Conta a história. Exatamente. O empate ao final de 120 minutos garantiu o título ao Corinthians. É o que está escrito aqui. Exatamente. Lá atrás joga Marco Aurélio pela Ponte Preta, procura quem na frente? Moisés também. O número 3 do Corinthians teve uma participação gigantesca. O amável assinante do Band Esportes, dos nossos clássicos, está revendo uma história de 20, quase 25 anos atrás. Quando o Corinthians, no dia 13 de outubro de 77, conforme você pode observar aí na nossa tarja em cima, marcando a data do jogo no Morumbi, depois de 22 anos conquistavam um título. E antes desses 22 anos, em momento algum, a torcida corintiana abandonou o seu time. Embora não ganhando, ela sempre foi fiel, daí o apelido de fiel, mas também nunca entrou no vestiário para cobrar dos técnicos o porquê jogava fulano ou porquê jogava Beltrano. E vocês podem observar que não havia nem patrocínio na camisa e nem direito de televisão. E aí estão os verdadeiros torcedores do Corinthians pagando o seu ingresso para ver o time. Nessa época não tinha torcedor recebendo ingresso de dirigente, não. Silvio, o Corinthians ao longo do campeonato somou 66 pontos e a Ponte Preta 65. Daí a explicação. Russo pode até tentar, Russo. Só que foi no Basílio a chegada ali do Polozzi. Boa bola metida aqui pro Romeu. Tá valendo, pode meter no segundo pau. Carlão, quando já estava parado o jogo. Olha. Subiu a bandeira do lado de lado. Roberto Nunes Morgado marcando o quê? Embaixo da saia, Romeu. É que a gente não tem replay aqui. Olha o que o Romeu aprontou com o Pisserni. Olha, ele tá batendo no Jair há muito tempo, viu? E o Pisserni reclamou de um cartão ali.
que deveria ter sido exibido, claro. O Romeu, eu vou te contar, ficou louco. Olha lá. Olha o que o Ducílio fala para ele. Calma, muchacho. Calma, muchacho. Vai pro saque lateral aqui de cá. Ixi. Quando já está marcada uma falta contra a Ponte Preta em cima do Russo. A gente observa também, né, Silvio, que o Ducílio, a tática dele era não distribuir cartão para não deixar o jogador mais nervoso ainda, né? Porque você começa a distribuir muito cartão, numa outra jogada, o jogador te pressiona pedindo cartão para aquele jogador, né? Então, quer dizer, econômico nos cartões, né? Ele sabia controlar bem disciplinarmente a partida, né? Foi, olha. Foi, na realidade, um grande árbitro. Romeu. A Ponte se fechou bem, está bem trancada lá atrás e raramente ela vem aqui. Quando vem o Russo para tudo. Olha que enfiada de bola para o Geraldo. Olose. O Marco Aurélio, que chegou na Ponte Preta, ele era jogador do Fluminense, mineiro, né? Mas começou nas categorias de base do Fluminense. Aí o Fluminense o emprestou ao Noroeste de Bauru. Ele formou o meio-campo lá junto com o Lorico, que veio da Portuguesa. Depois do Lorico do Noroeste foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Muito bom, Silvio. E a Ponte Preta, depois de terminado o empréstimo do Marco Aurélio ao Noroeste de Bauru, a Ponte foi lá e contratou o Marco Aurélio do Fluminense. Fica a sobra com o Romeu, vai tentar daí! Carlos, olha! Tem sempre um salvador na frente dele, agora foi mais uma vez o Oscar. Foi bem, Russo, foi bem. A discussão aí entre o Carlos e o Oscar. Trabalho feito ali com o Vladimir e o Romeu. Mais uma vez no segundo pau a bola, mais uma vez Polozzi arruma. Parraga. Sozinho, né? Sozinho. Coitado, no meio de três ele não pode fazer nada. O Corinthians jogou bem taticamente, subtraiu os espaços da Ponte. A Ponte não conseguia jogar, senhor. O assinante do Band Esportes deve ficar atento aí para o sofrimento com que saiu esse gol do Corinthians. Um gol realmente histórico, não só na história do Corinthians, como na história do futebol brasileiro. Foi um negócio tirado a fórceps. Lateral cobrado aí pelo Pisserni. Olha a chegada do Ângelo. Olha, difícil essa cena, hein? O Ângelo no ataque. O Zé Maria. Desceu o Pisserni, desceu o Ângelo, desceu um de cada lado. E a tentativa do Moisés. Basílio aqui atrás com a número 8. Vladimir. Dá a impressão que o time do Corinthians não tinha posição fixa, né? O Corinthians ali, os dois laterais, né? O Zé Maria muito bem no jogo, o Vladimir também saindo para receber. E havia um trabalho também de rotação nesse meio campo muito bom aí do Luciano, do Basílio, o Russo. O Russo era um volante, mas ele saía muito pro jogo. Você viu ele chutando em gol aí várias vezes. Olha o Luciano. Para lá atrás, Moisés chama para o jogo ali Russo. Zé Maria fica, marca Marco Aurélio, lá vai o Corinthians de novo. Tentativa do Romeu, Carlos ali no chão. Olha ela lá, quem é que bate? Ninguém do Corinthians aparece para bater. Quando o Ducílio já tinha parado o jogo e marcado uma falta dentro da cozinha da Ponte Preta. E parecia que foi em cima do Carlos, não foi não? Não foi. A falta foi exatamente essa. Uma boa jogada ali do Geraldão, né? Que escorou de cabeça para a entrada do Russo. Mas o Carlos apareceu muito... Perdão, do Romeu, né? Mas o Carlos apareceu muito bem na jogada, fazendo a defesa. Depois houve a falta no goleiro da Ponte. Vamos com quantos? Uns 34, por aí, né?
Deu uma parada aí no 30 e poucos. Seu relógio parou? Não. Ah, o jogo aí. Você não é homem de andar com o relógio que para? Não, eu comecei a marcar depois que o jogo começou, por isso eu marquei, deve ter mais de 30, deve estar 34, por aí, 34. Quase 35. Eu marquei aqui, tem 34 minutos, o gol do Corinthians vai sair daqui a pouco, né? Vamos lá, Romeu. Falta. Não deu nada, puxa, ô Ducílio, pomba Ducílio. Segurou Geraldo. Vladimir. Tenta descer aí pelo meio, o Ademir, tem o Zé Maria aberto pelo lado direito, ninguém aparece. Vaguinho. Agora sim. Chega o Zé. O Zé que não foi, o Vaguinho teve que consertar. Romeu. Romeu não, Russo. Agora sim, Luciano. Ademir, sai daí, Ducílio. Daí... Acertou a barriga do Fausto Silva atrás do gol. Lá vai o seu Ducílio de novo. Pedir para a reportada. Vai estar, não, chamar a atenção do Carnão. Cera do Carnão. Era visível, né? A ponte tem a intenção. Olha o Ávila lá, careca. Ainda já era careca naquela época. É verdade, olha lá. Lucas Neto. Eu tô vendo ali o Zé Pinto, fotógrafo da revista Placar. Tá. Velho amigo meu. E do outro lado eu acabei de ver o Ronaldo Couto, que também era fotógrafo da revista Placar. Olha a briga do Geraldo fazendo falta. Espera um pouco aí. Falta para a equipe da Ponte cobrar lá atrás com Oscar. A bola parada para a Ponte, ele está muito longe. Mesmo assim, a tentativa lá... Mas só 2, né? Você viu dentro da área? Não faz nada. Contra 5 do Corinthians. Comete toque Ângelo. O Corinthians está com fome de querer jogar. Virada de jogo do Zé Maria, encontrando o Vladimir. A ligação é feita ali com o Luciano. A metida de bola é para o Basílio. Olha como o Geradão se mete pelo lado direito, do lado de cá, Romeu. Na frente dele, o Polozzi está lá atrás. Lá vai ela de novo. Quem é que pega essa sobra aí? Aparece, Zé. Chegou Zé Maria. Vai meter no meio do pagode. Morgadinho levanta a bandeira, tal qual um sinalizador de partida de trem, marcando um toque que favorece a equipe do Corinthians, cometido ali pelo Ângelo. Vai para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levantamento será feito pelo Zé Maria. O Vaguinho está com a número 7. Esse número 10 aí é o Luciano. Lá vai ela. Basílio meteu o coco nela, bateu no pau, voltou. Lá vem o Basílio, olho no lance. É do Corinthians. Confira comigo no replay. Foi ele, Basílio, craque da camisa número 8. Eram jogados redondos 36 minutos do segundo tempo. O Corinthians a um passo do título paulista de 77. Que sofrimento, senhor Mano. Você tinha chamado a atenção para isso, né, Silvio? A respeito do sofrimento desse gol, né? Um gol histórico. O Basílio passou a ser chamado de pé de anjo depois de ter feito esse gol. Chorou no momento que fez o gol do título corintiano. Olha aí, o Basílio, o velho Brasa. Nosso grande amigo, né, Silvio? Sim. Eram exatamente 11 horas e 10 minutos. Exatamente. Um gol muito sofrido, né? Primeiro com a bola na trave do Vaguinho. Depois o Vladimir cabeceando, a bola batendo no zagueiro da Ponte. E finalmente o Basílio conseguindo fazer o gol. A Ponte estava entregue ainda, Silvio. Tava. Ela, depois da expulsão do Romeu, se descaracterizou completamente. Coitada, né? Uma atitude intempestiva, infantil, né? Do Rui Rei. Exatamente. Reclamar com... Ele podia reclamar nessa época, ele podia reclamar daquele jeito com qualquer árbitro. Menos com o Ducílio. Entendeu? E o Corinthians parece que depois do 1 a 0
quer mais. Olha aí a chegada ali do Romeu, a chegada também do Geraldo. É um jogo perigoso, né? Esse 1-0 faz a festa da Fiel, que está depois de 20, quanto tempo? 22? 22, ia completar 23 anos, porque o Corinthians tinha sido campeão em 54. Né? Em 77, se o Corinthians não vencesse o campeonato, iria se completar, então, 23 anos. Ao vencer, então, o Corinthians ficou 22 anos sem ganhar um título importante. O que é bom lembrar que em 66, o Corinthians foi campeão do Rio-São Paulo, dividindo o título com o Santos, com o Vasco e com o Botafogo. Tudo bem, foi um título ali, como se diz hoje, né, meia boca, mas foi campeão, né? O importante desses 22 anos, olha, o importante desses 22 anos é que a torcida, em momento nenhum, o time estava bem, estava mal, ela nunca abandonou o time, né? Nunca abandonou o time, isso é que é importante. Olha, o Oscar chutou o Geraldão ali no chão, você viu? É, o Oscar também faz tricô, mas dá seus pontapés, viu? E o Luciano inteligentemente tirou o Geraldão daí. Escuta, o jogo é nosso, deixa os caras ficarem malucos. Lógico. Agora, você falou uma coisa importante, Silvio. A torcida do Corinthians, né? 22 anos sem ganhar um título importante, não abandonou em momento nenhum, não diminuiu, ao contrário, né? As pesquisas mostravam na época que a torcida aumentava, cada ano que passava aumentava, né? O sofrimento e o número de torcedor. E continua a gozação ali do Dicá. Oscar e pro Geraldão. Oscar e o Geraldão estão expulsos e vocês viram por quê. O Oscar chutou o Geraldão chutou. Tá expulso, portanto, Oscar e Geraldão. Você vê aqui, olha lá, a briga ali, ó. O Oscar, o Geraldão querendo pegar o Oscar, me parece. E o Basílio de babaca entra na brincadeira, entendeu? Numa hora dessa aí, tem que deixar, expulsou, deixar embora. Não adianta querer brigar. A não ser que queira levar mais um com ele. O Zé Maria tirando todos os jogadores do Corinthians da roda. Tá Vamos vendo? ver os repórteres de campo. Tá mais interessante ver quem estava trabalhando nessa época. É. O Vaguinho tá ali. Deixa eu ver o repórter de campo. Olha aqui, olha o Ávila ali atrás. Deu pra ver o Ávila ali, viu, senhor? E cabelo ou sem cabelo? Tava com cabelo. Tava com cabelo. Olha o Brandão também entrando. Olha o Lance ali fazendo parte da comissão técnica do Corinthians. Esse lado esquerdo aqui, saindo pela esquerda. Esse careca aí, o Lance. O Lance. Tava no banco o Lance. Aí o Basílio, o Romeu, o Vladimir, né, senhor? É. Chegou o mestre Oswaldo Brandão para botar ordem na casa. Aí deviam ter mais ou menos 40 minutos de jogo, né? Provavelmente, senhor. Eu marquei aqui, essa confusão começou aí com uns 39, mais ou menos. Então não havia motivo. Olha o Morgadinho também na parada. E a Fiel fazendo a festa, né? Como é gostoso você poder, às vezes, voltar ao passado, né? Agora eu não vi o Faustão mais aí não, viu? O Faustão deve estar lá na entrada do gol, bicho. Até Roberto Carmona já fazia parte desse... Repórter fotográfico da Folha, um amigo meu também, o Walter Novaes ali, eu tô vendo ele. Olha só quanta... Olha, mais uma vez o trabalho da arbitragem para tirar a sapaiada de campo. É verdade. Ele já expulsou os dois já foram embora. Olha o Cândido Garcia aqui, já tinha a barba naquela época. É ele mesmo, o Candinho lá. Cada figura. Ó, Kleber Leite aqui, ó. Esse aqui, né? Kleber Leite também na parada. Ué, o Faustão, onde é que se meteu o Faustão? O Faustão sumiu. Serviram naquele momento ali. Ó, opa. Ó, chegou a justa aí, ó. Agora eles vão botar todo mundo para fora, empurrando com a barriga, quer ver, olha lá. E o Dulcídio era policial militar nessa época. Então ele tinha... Não tá preso não, Vladimir. Depois você pode ficar sossegado que ele... O Dulcídio tem uma assistência especial. Por parte da Polícia Militar, por ele ser sargento da Polícia Militar. Agora vai todo mundo de... Olha lá, arrastão, ó. Vamos saindo, olha lá. Vamos, moçada, vambora. Vamos saindo. Circulando, né? Circulando. Vamos circulando, vamos. Eles não tinham um cacetete na mão, você viu?
Na moral, né, Na moral. Era tudo na moral. Olha lá. Pode sair. E a torcida do Corinthians já começa a fazer a festa comemorativa à conquista do título. Isso aí parece um diretor da Ponte Preta, algo assim, viu? É. Ele tá indo lá conversar com os jogadores. Aí o Brandão, né? Olha o lance, né? Embaixo. Esse careca aí. Os óculos do maestro. Ele punha o óculos, tira o óculos, guarda o óculos na caixinha. Seu Dulcídio, enquanto não limpar a área, não tem sequência do jogo. Não adianta querer discutir alguma coisa aí. Já foi expulso. O jogo vai ser reiniciado lá dentro da área da Ponte Preta. Portanto, a Ponte pede o seu zagueiro central Oscar e o Corinthians pede o centroavante Geraldo. E a Ponte, então, nesse momento, ficava com 9 jogadores, né? Porque o Rui Rei já tinha sido expulso no primeiro tempo, junto com ele agora o Oscar. E o Corinthians com 10, em função da saída do Geraldão. Vocês podem reparar também, assinante do Band Esportes, de que o banco de reservas não era, olha aí, não era aprofundado, né? Como é hoje, com aquela cobertura, não tem nada disso. Era puro banco mesmo, ia tomar chuva se tivesse que chover. E a gente viu também ali no banco do Corinthians o Isidoro Mateus, irmão do Vicente Mateus, né? Que era o presidente corintiano à época. O Isidoro era uma espécie de diretor de futebol, né, Silvio? Sempre viveu ali meio que a sombra do Vicente Mateus, né? Trabalhava na pedreira junto com ele. Ó, o doutor Léo Vilarinho, apareceu ali o médico do Corinthians, viu? Menino ainda. Com aquela cara, Léo Vilarinho? Léo Vilarinho Albuquerque. Foi médico do Corinthians muitos e muitos anos, junto com o doutor Luiz Carlos Campos. É uma falta que favorece a equipe do Corinthians. Um pouco mais de 5 minutos de jogo ainda. Um jogo que você está relembrando do ano de 1977, quando o Corinthians conquistou o título do Campeonato Paulista. Está aí o Zé Duarte. Você só viu o cabelo dele aí. Devolução de um bico que está lá atrás. Guarda, não, foi guarda, não foi? Guarda? Parecia, senhor. Deve ser Ponte Pretano, com a vontade que ele devolveu a bola. Ou então anticorintiano, né? Pô. O Vladimir já está dando chutão para cima para comemorar o título. O Rafael tá ali no gol da Ponte Preta mesmo, no gol reserva, né? Esse é o Zé Duarte. O Cid vai pedir a bola ou não? Não, ainda tem um pouquinho de tempo. Não tem pressa, tá sossegado. Chutaram a bola pro mato. Naquela época só tinha uma, viu? O Emílio Mesquita acaba marcando uma falta da defesa do Corinthians. Belo cabelo tinha o Zé Duarte, tem todo cacheado, parecia um anjinho barroco, né? É verdade. Falta que favorece a equipe da Ponte, vai bater Jair Pisserni. Ali pelo meio Vanderlei. Jogava um bolão esse Vanderlei, hein? Jogava. A Ponte e o Guarani tinham dois volantes extraordinários, né? O Zé Carlos jogava no Guarani e o Vanderlei na Ponte, né? Tentativa de chegada aí do Lúcio. Está o Corinthians a poucos minutos da conquista de um título histórico e que fica eternamente na memória da torcida corintiana, não é? Só para lembrar, Silvio, o Corinthians em todo o campeonato, nesse campeonato de 77, fez 48 jogos, foram 30 vitórias, 6 empates, 12 derrotas. O Corinthians fez 73 gols, sofreu 38. Vamos ver como é que funcionava a maca nessa época, se é que ela vai entrar. Olha lá o Tobias. Teve um problema aí com o Ademir. Não tinha maca, olha lá. Entrou o massagista, não tinha maca não.
Ele levantava na marra. Ia na marra. Olha lá, o Dulcídio fazendo sinal de que não terminou o jogo. E foi lá o Tobias pegar a bola. Não tinha também, como hoje, né? Essa reposição de bola, né? Não, acho que não tem mais bola, porque uma... O Vladimir chutou pra cá, a outra foi pra lá. O Russo tá pedindo a bola, olha lá. O Tobias foi lá pedir também. Olha lá, pedindo. Olha lá, a bola tá na mão aqui, torcedor de chapéu. Lá, tá? Vai devolver, devolve a bola aí, ô Mané. Obrigado. Cara chato, né? Pô, tá no fim, meu. Porque não tinha mais bola. O Cídio vai querer a bola pra ele, claro. Não foi essa bola que entrou no gol da Ponte, não. Quem entrou no gol da Ponte já não tá mais aí, não. A não ser que apareça alguém e fale assim, eu tô... Ó, quer ver? Vai acabar o jogo, quer ver? Dá bola. E o Corinthians é campeão. O Corinthians é campeão paulista de 1977. E vocês vão ver a farra que eles fazem agora junto com a torcida alvinegra. Dá uma olhada, todo mundo vai carregar o Brandão, quer ver? Vai todo mundo pegar o maestro lá, que foi, né, na realidade o grande orientador desse time do Corinthians. E aquilo que eu falava também em função do drama familiar dele, né, Silvio? Ele foi um herói, né? Bem, amável assinante, esperamos que você tenha revivido, você que é corintiano, bons momentos desta história corintiana.